Esta é a 14ª edição do informativo LGPD do SIGA. Nesta edição especial é apresentada uma retrospectiva dos últimos 6 meses do ano 2023, com as notícias publicadas pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Notícias destaque de julho de 2023. A ANPD realiza estudos para avaliar se nova rede social Threads respeita a LGPD. A iniciativa surge em resposta às preocupações levantadas pela imprensa e por especialistas em privacidade e proteção de dados sobre possíveis violações à LGPD pela nova rede social. Há alegações de que a plataforma pode estar tratando dados pessoais desproporcionais, sem finalidade específica, e informações sensíveis dos usuários, incluindo dados de saúde e condicionamento físico, além de dados bancários, históricos de navegação e de compras, sem transparência suficiente e hipótese legal que a ampare. A ANPD aplica a primeira multa por descumprimento à LGPD. A Coordenação Geral de Fiscalização concluiu o processo administrativo sancionador que resultou em aplicação de sanções de multa e de advertência à microempresa Telecal. Para a infração ao artigo 7º da LGPD e ao artigo 5º do Regulamento de Fiscalização foram aplicadas sanções de multa simples. O descumprimento ao artigo 41 da lei resultou em sanção de advertência. Notícias destaque de agosto. A autoridade realiza evento em celebração aos 5 anos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O evento contou com a participação de nomes importantes desde a concepção da LGPD até a criação da ANPD, em 2020. E apresentou um balanço da atuação institucional e as perspectivas para a LGPD nos próximos anos. A ANPD participa do 14º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais. A programação do evento teve como foco a atuação da ANPD e o seu processo sancionador. Além da proteção de dados pessoais sensíveis e debates sobre tecnologias emergentes e a privacidade digital. Diretor-presidente da ANPD defende o papel da autarquia na regulação e na governança da inteligência artificial. A autoridade publica sua primeira política de comunicação social. A política reflete a missão institucional da ANPD de promover uma cultura de proteção de dados pessoais no país. Publicado o relatório do ciclo de monitoramento da ANPD. Documento da Coordenação Geral de Fiscalização reúne e analisa informações com base em requerimentos e comunicações de incidentes de segurança recebidos em 2022. Notícias destaque de setembro. Blockchain pode revolucionar a administração pública, mas requer compatibilização com a LGPD. A utilização de blockchain na administração pública tem potencial para transformar a forma como os serviços públicos são prestados, contudo, é necessário ter cautela. Embora associada à transparência, à descentralização e ao anonimato, a tecnologia envolve o tratamento de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis. Notícias destaque de outubro. A ANPD conclui processo sancionador contra órgão público e aplica 2 sanções de advertência. A CGF concluiu que o IANSP infringiu o artigo 49 da CLGPD ao não manter sistemas seguros de armazenamento e tratamento de dados pessoais de milhões de servidores públicos do Estado de São Paulo e de seus dependentes, que são beneficiários dos serviços de apoio à saúde prestados pelo órgão. Além disso, o IANSP sofreu um incidente de segurança e não comunicou os titulares de dados de forma clara, adequada e tempestiva sobre quais de seus dados pessoais poderiam ter sido objeto desse incidente. A falta de clareza, inadequação e intempestividade do comunicado aos titulares foi considerada uma infração ao artigo 48 da LGPD, o qual prevê que o controlador de dados pessoais deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. A ANPD sanciona mais um órgão público. A CGF concluiu que a Secretaria de Saúde de Santa Catarina cometeu 4 infrações à legislação em vigor, sendo 3 graves. A CSSC infringiu o artigo 49 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, CLGPD, ao negligenciar a segurança dos sistemas de armazenamento e tratamento de dados pessoais de milhões de cidadãos do Estado de Santa Catarina atendidos pelo Sistema Estadual Público de Saúde. Foi concluído, também, que a CSSC sofreu um incidente de segurança e não comunicou sobre quais dados pessoais poderiam ter sido objeto desse incidente de forma clara, adequada e tempestiva. Foram cerca de 300 mil titulares de dados vítimas do incidente, que não receberam comunicação da Secretaria. A falta de clareza, inadequação e intempestividade do comunicado aos titulares foi considerada uma infração ao artigo 48 da LGPD. A CSSC foi sancionada, ainda, por infrações ao artigo 38 da LGPD. O órgão não apresentou o relatório de impacto de proteção de dados pessoais, RIP, requisitado pela autoridade. Houve, ainda, violação ao artigo 5º do Regulamento de Fiscalização da ANPD e a Secretaria não disponibilizou outras informações requisitadas pela autoridade. A ANPD publica a segunda análise do projeto de lei sobre inteligência artificial. A análise propõe a criação de um modelo institucional de regulação de sistemas de inteligência artificial organizado em 4 instâncias complementares, sendo a Autoridade Nacional o órgão regulador central do tema. O modelo sugerido pela ANPD inclui uma atuação articulada e coordenada entre órgãos do Poder Executivo, órgãos reguladores setoriais, além da criação de um conselho consultivo, nos moldes do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, CNPD, apenas para tratar sobre a regulamentação do uso de inteligência artificial no país. Notícias destaque de novembro. Evento de 3 anos da ANPD traz debate sobre LGPD e entregas à sociedade. O diretor-presidente salientou que, apesar da vida curta da ANPD, muito já foi feito em prol da defesa do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Valdemar Gonçalves afirmou que o maior desafio da ANPD é implementar e disseminar a cultura da proteção de dados e fortalecer a autoridade, principalmente, com o aumento do número de servidores. Notícias destaque de dezembro. Audiência pública debate reflexos da LGPD sobre o Sistema Nacional de Trânsito.
O colegiado debateu os reflexos da Lei Geral de Proteção de Dados, CLGPD, sobre o Sistema Nacional de Trânsito quanto ao compartilhamento de dados. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, anunciou uma revisão de todos os processos que resultem em captação e tratamento de dados no âmbito da pasta. Além disso, anunciou o lançamento de uma ferramenta que permitirá ao cidadão autorizar, negar ou revogar o tratamento de seus dados. Mapa de temas prioritários estabelece principais linhas de ação até 2025. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou a primeira edição do Mapa de Temas Prioritários. O documento estabelece os temas que terão prioridade para fins de estudos e planejamento das atividades de fiscalização pelos próximos 2 anos. Além disso, traz benefícios diretos para a sociedade, como o fortalecimento da governança, mais transparência e previsibilidade dos posicionamentos e das ações que serão adotadas pela ANPD. Faça a sua parte. Mais informações, acesse a página de tratamento de dados pessoais no site do SIGA ou envie e-mail ao encarregado de dados, encarregado@consorciosiga.gov.br. Proteja-se.